aqui com Edna Esmeraldino. Novamente com a Tayla de Miranda, que é a nossa psicóloga, e Dr. Roberto Esmeraldino, que é médico geriatra. Já estamos quase fazendo residência fixa por aqui hoje. É verdade, a gente está acampando aqui no estúdio hoje, então temos vários episódios com o Dr. Roberto. E hoje, claro, aproveitando, né, que ele é geriatra, nós vamos tratar de um tema que eu acredito que é bem pertinente para todas as mulheres, né? Inclusive para mim, tristemente, gostaria de não fazer parte da estatística, mas já faço. Fazer o quê? Pode não parecer, mas 47 anos de idade e eu já estou na menopausa. Triste, né? Mas, enfim. Doutor, dá oi aí pro pessoal e explica por que tão novinha. Tudo bem, pessoal? Tão jovem. Eu já estou na menopausa. Editar, pessoal. Não tem idade, né? Até eu vou te corrigir. Graças a Deus que você está na menopausa. Porque só quem tá vivo, né? Porque a menopausa, eu vou explicar o porquê, né? É que a menopausa, por isso nós estamos conversando sobre isso, existe um estigma da menopausa, né? Que a mulher passar pela menopausa, ela tem que sofrer. Então a gente tem que primeiro tirar esse estigma. Tá? Não, eu não sofri nada, não. E seguinte, o que é menopausa? A menopausa, ela é a parada da menstruação, tá? Quando cessa a menstruação. E essa parte é muito boa. Mas a pessoa, ela tem que ter. vai saber que entrou na menopausa depois de 12 meses sem menstruar. Então, porque pode ter ainda um período de irregularidade menstrual, né? Então, se a partir do momento que ela está 1 ano sem menstruar, né? E qual é a idade? A menopausa ela pode ocorrer desde os 40 até os 55 anos de idade. Tá? Antes dos 40 anos não é normal, que a gente chama de menopausa precoce. E depois dos 55 anos de idade, chama-se menopausa tardia, também não é normal. E então, ela pode ser natural, né, doutor? No caso, a pessoa parar de menstruar, ou como foi o meu caso, que foi por conta de uma cirurgia. Então vamos falar assim, ó, a menopausa, claro que daí o médico vai acompanhar o ginecologista, né? Acompanhar a mulher, e algumas vão ter ciclos regulares, outras irregulares, mas depois que ela cessou a menstruação, 12 meses parou, aí você pode falar que está na menopausa. Tá? Claro, você vai calcular 12 meses antes que vai saber quando parou de menstruar. Por que acontece a menopausa? Né? Vamos lá, o organismo é muito bem feito, como a gente já falou. A mulher, ela tem hormônios que servem, né, para a fecundidade, gerar filhos, né, que chama-se estrogênio e progesterona. Né? Tem os ovários que produzem esses hormônios e no útero onde vai ser fecundado o óvulo. Quando há uma parada de produção desses hormônios, cessa a produção, né, por motivos naturais, vamos falar de motivos naturais. Então, consequentemente, cai muito os níveis de estrogênio e progesterona, aí começa a menopausa. Né? Depois a gente vai falar os sintomas. Mas as mulheres que fazem uma cirurgia e retiram o útero e os ovários, principalmente os ovários, que os grandes produtores de hormônios são os ovários, né? Como nos homens são os testículos, né? Então, antigamente, todas as mulheres que retiravam o útero e os ovários, os ginecologistas tiravam os 2 ovários. Atualmente, eles mantêm um ovário, né? Porque um ovário só ainda dá conta de produzir. Então, só a retirada do útero não quer dizer nada, não quer dizer que ela entrou na menopausa. Ela não vai saber quando entrou daí, porque ela não estava menstruando. Mas se mantiver os ovários, ou um ovário só, ela ainda vai estar produzindo hormônio. Aí como é que vai saber? Pelos sintomas e por exames laboratoriais. No meu caso, eu fiz a cirurgia, né, esterectomia, né, que é a retirada do útero, e ficou os ovários. Mas depois eles desapareceram. É que você entrou, por isso que eu brinquei ali no início, na faixa normal das mulheres. Né? Que com o tempo eles vão parando de trabalhar, vamos falar assim, de produzir hormônio, e eles vão atrofiando. Então, quando faz um ultrassom, vão estar lá ovários atrofiados. Ou às vezes mesmo nem visualizados, de tão pequeno que eles ficam.
É incrível É o quanto, abduzido. o quanto É, o corpo, o organismo, ele se adapta e ele é inteligente, né? Ele deduz, não Extremamente. tem mais o útero ali, não tem mais porque vamos se aposentar. E se aposentam. É mais ou menos isso. E aí, no meu caso, foi isso, né? E aí eu Mas comecei a perceber uma sensação maior de calor. Foi o que eu comecei a ter, porque senão não é possível. E aí, claro, vantagens de se casar com geriatra, recomendo. Eu tenho um geriatra para chamar de meu. Ele já percebeu e já falou: olha, você está com calor um pouquinho que estava com excessivo um e calor tal. muito intenso, né? Exato, aí Lembra? fizemos os exames, Dias enfim, frios ok. e você morrendo de calor. Sim, eu quase matava ele, né? Abria tudo quando era a janela. E ele todo E encapuzado. vento, tá? Não tá normal. E eu morrendo de calor e ele lá, coitado, né, enrolado na coberta. Aí a gente acabou percebendo e tal, enfim, comecei o tratamento e não senti nada. Então, para mim, não teve problema nenhum, porque foi uma coisa muito sutil, muito leve, mas foi por conta da cirurgia. Né? E isso prejudica, doutor, a questão do envelhecimento, que foi a minha preocupação. Aí é o seguinte, né? Lembrar então para as mulheres que a menopausa é uma etapa da vida da mulher. Né? Antes de até. Quais os sintomas, Tá. né? Fora o calorão, que Então, foi assim, o que eu ó, comentei. se a mulher está viva, ela vai entrar na menopausa. Isso é Sim. normal, né? Porque senão ninguém vai ficar menstruando até os 80 anos de idade. Né? Então vai entrar. Ainda Vai entrar. bem, né? Agora Teríamos sim. que pesquisar como que Sara engravidou aos 80 anos. Mas isso Aí só. isso a gente traz um teólogo. Aí só Deus para explicar, Tem que né? conversar com um teólogo. Só Deus para explicar. Então, assim, ó, o que a gente tem que desmistificar agora, sim, que a mulher tem que sofrer durante esse período, tá? Porque, assim, quais são os sintomas? Tem mulheres que vão parar de menstruar e não vão sentir nada. Vocês devem conhecer. Né? Pessoas, olha, eu entrei na menopausa e tudo bem. Foi tranquilo. Tem mulheres, agora vem os sintomas. O que mais incomoda a mulher? Primeiro, é o que você falou. São os calorões, né? Meu foi bem leve, sutil, A assim. gente fala são ondas de calor. Quer dizer, ela não fica com fogachos, os né? fogachos. O nome médico não é fogacho, Taila. Né? Assim, você não tem calorão o tempo todo, mas são ondas que vêm, são assim, calorões que a pessoa não consegue muitas vezes suportar. O meu, graças a Deus, não chegou nesse nível. Tanto que daí eu até achei estranho. Pensei, mas será? Porque dizem que é tão ruim. E para mim, graças a Deus, foi bem sutil, né? Esse é o primeiro sintoma que mais incomoda as mulheres. Né? Parar de menstruar, mas claro. aí também vem outros importantes. Vamos lá. Diminuição da libido. Tá? É uma causa importante, mas importante. Todas as mulheres vão ter? Não, nem todas. Né? Porque, como falei, medicina é uma ciência humana. Eu ia dizer que eu já ouvi alguns relatos de mulheres que têm um aumento da libido nesse período. Mas assim, é um minoria, efeito rebote. Por quê? Imagino que Porque sim. é comum, vamos dizer, são casos especiais. Tá? A maioria. São as sortudas. Pode ser 80% das mulheres na menopausa vão ter uma diminuição da libido. Há também uma secura e atrofia vaginal, né? Assim, Roberto, todas vão ter? Vamos voltar na... Não são todas, mas é comum, né? Então, o calorão é o que mais incomoda, mas vem a parte da sexual, queda, a parte física, que é atrofia vaginal, secura vaginal e muitas vezes dor na relação, que a gente chama de dor ao coito, né? Eu já vi pessoas comum, que às vezes chega até a sangrar, claro, tem tratamento, né? Depois pode falar do tratamento. Importante, pode mexer com a parte emocional das mulheres. Sem tá? dúvida. Claro, com todo esse. Assim como no homem, né? as questões da próstata influenciam enormemente para a questão emocional, né? Da masculinidade para a mulher feminilidade também é muito afetada. Né? Quer ver? Vou dar um exemplo, estava até fazendo uma revisão sobre a mulher. Vou dar um exemplo. Sempre dormia bem, começa a ter insônia severa. Ou sempre foi emocionalmente equilibrada, começa a ter uma ansiedade elevada, ou entra no quadro depressivo. Já vi muito disso. Né? Outras coisas que pode acontecer, então vocês veem que mexe com um monte de coisa, não é só calorões. Né? A pessoa que tem tendência, sempre teve os níveis de colesterol normal, começa a subir. Mas subir assim 200, 300, são valores bem elevados. Então, isso fora o que eu esqueci de falar, mas os principais são esses. Então, o peso.
também, né? Justamente, é o uma ganho de queixa peso. Que a mulher reclama muito. Ganho de peso. Graças a Deus eu não tive nada disso. Pelo contrário, emagreci. Então, deixar claro para os nossos ouvintes que não precisa ter tudo. Né? Tem pessoas não se que passam em desesperem, branco. meninas. Eu emagreci, fiquei até mais bonitinha. Tem pessoas que passam em branco. O que eu estou falando, como você falou ali, vamos falando assim da maioria. Né? Não quer dizer que todos vão passar. Mas, queda de cabelo. Queda de cabelo. Isso é uma queixa bem recorrente que eu ouço também. Pele seca. Pele seca. Então, você imagina, a mulher, quanto mais desses sintomas tiver, mais mexe com autoestima, né? Com emocional. Aí vem emocional, autoestima. Imagina ter fogacho, como é que vai aguentar no trabalho, no dia a dia, e assim vai, na família, né? Qualidade de vida zero. Né? Então, por isso que, Edna, fala-se tanto da menopausa. Porque antigamente, quem já não escutou, acho que vocês escutarem, o médico falava, não, você tem que se acostumar, a mulher quase morria de calor, não, você tem que se acostumar, isso vai passar, só que não passava nunca, né? Imagina, meu Deus. Ainda bem que a gente não nasceu nessa época, né? Sim. Mas hoje, assim, graças a Deus, com os tratamentos que hoje tem, tratamentos corretos, modernos, isso dá para aliviar bastante. Bastante. E como é feito esse tratamento, doutor? Então, vamos lá. Quais as opções de tratamento, nós digamos, temos né? vários tipos de tratamentos. Claro, quanto mais sintomas a pessoa tiver, mais intensamente tem que ser o tratamento. Né? Para fogachos, calorões, né? A mulher que pode é a terapia de reposição hormonal. Né? Antigamente... Porque tem algumas que não podem? Assim, antigamente fazia para todo mundo. Né? Isso há 25, 30 anos atrás. Aí viu, peraí. Se fizer para todo mundo, algumas podem ter mais chance de câncer de mama ou câncer de útero. Algumas. Então, se a mulher já teve câncer de mama ou tem familiares próximos, tem uma predisposição, contraindicação absoluta, que não pode mesmo. Se ela já teve câncer de mama, se ela tem problema de fígado, tipo hepatite ou cirrose. De coração também, não, doutor? Não, trombose. Trombose. Tá? Então, trombose. Então, trombose nas pernas, né? Se já teve trombose, se já teve câncer, hepatite, né? Hepatite. Ou se tem câncer de mama, ou se é tabagista, aí em geral, o ginecologista não gosta de usar hormônio. Né? Agora, eu estava vendo só uma coisa. Mas aumenta muito o risco de câncer de mama? Tipo, se você fizer essa triagem, não. Porque tem pessoas que têm câncer de mama usando hormônio ou não usando hormônio. Aí vem a prevenção. Entendeu? Só que antigamente... Ter o acompanhamento, né? Justamente, usava para todo mundo. Dá para todo mundo. Todo mundo entrou na menopausa, é reposição hormonal. Né? E não se fazia o exame preventivo, como se faz hoje, né? Então é óbvio. Então hoje eu vejo pessoas que têm câncer de mama usando hormônio ou não usando hormônio. Agora, se a mulher tem a indicação, resumindo, tem a indicação para usar reposição hormonal, tem sintomas fortes, não adianta. Sintoma forte, o melhor remédio é o hormônio. A reposição hormonal são doses baixas de hormônio. Né? Então, aí você faz e, claro, estimula a mulher a continuar se cuidando. Né? Não pode usar hormônio. Vamos lá, não pode. Aí tem outros medicamentos, tem a tibolona, né? Tem outros à base de soja, que são as isoflavonas. Então aí existem remédios naturais que também ajudam, ou pode vir a ajudar na diminuição dos sintomas. Que o objetivo que é? Que essa mulher possa passar esse período da melhor maneira possível. Né? E por que tem tantas mulheres que estão passando pela menopausa e tomam a medicação e continuam reclamando? Mas não adiantou de nada, não melhorou. E aí, faz o quê, doutor? Aí, Edna, só lembrar outra coisa, né? Para a parte vaginal, né? Tem lubrificantes, existem estrogênios intravaginais. Então, hoje realmente tem uma gama grande. Bem, tratar a menopausa, além de tratar os sintomas de fogachos, de diminuição da libido, também tem que tratar o resto, né? A parte emocional e assim por diante. Eu costumo falar no consultório, o melhor amigo da mulher deveria, médico, ser chamado de ginecologista. Só que nem todo ginecologista sabe fazer bem reposição hormonal.
Isso é o que eu vejo no dia a dia, tá? Então, isso nem todos sabem. Você vai usar esse remédio aqui. Daí a mulher tá usando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Em 3 meses, no máximo, dá para ter uma grande ideia. E a pessoa não se adaptou, não. Você vai se adaptar, espera mais, aguenta, tem que aguentar, ou você tem que se adaptar. Não existe mais isso. Entendeu? Então hoje tem vários tipos de reposição hormonal, existe na pele, existe comprimido, existe intravaginal, tem uma gama grande de medicamentos, só que o ginecologista deveria realmente escutar a paciente e tentando fazer o melhor tratamento para aquela paciente. A gente fala hoje muito em tratamento personalizar, personalizado. Né? Personalizar o tratamento. Então, aí que né? vem essas queixas aí, Ed. Uma dúvida que eu tenho é com a questão ali do estrogênio intravaginal. Uma mulher que está fazendo uso desse medicamento também pode fazer uso oral de algum outro para complementar? Como é que funciona isso? Boa, Tayla, boa. Claro, quanto mais intenso for os sintomas, como eu falei, mais agressivo tem que ser o tratamento. Agressivo, eu vou falar intensivo, para não falar agressivo, né? Agressivo é uma coisa que fica bem ruim, né? Sim, muitas vezes você tem que usar uma associação de terapias, né? Uma associação de terapias medicamentosas. Fora o que a gente falou antes, você tem que usar uma equipe multidisciplinar, né? Porque às vezes você vai ver, ela também não está melhorando, porque o fundo emocional também não está bom. E essa parte emocional é essencial. A gente estava conversando, vocês conversando, eu estava lembrando de uma paciente que eu atendi, se não me engano, acho que ela tinha 52 anos de idade e entrou na menopausa. E aí, concomitantemente, começam os dramas, né? Os conflitos. Ah, meu Deus, eu não sou feliz. Só se tocou aos 52 anos. Mas tudo bem. E aí começou a fazer terapia comigo, começamos a investigar, a conversar. Eu sou especialista em sexualidade também. E aí começamos a trabalhar essa questão. Conversando com ela, ela me contou que nunca teve um orgasmo na vida. Eu fiquei chocada, 52 anos. Não pelo fato, mas pessoas, enfim. Elas não se abrem tão fácil sobre isso, né? E aí eu falei, meu Deus, a pessoa, poxa, já tinha tido 2 relacionamentos, 2 casamentos, né? Outros relacionamentos. Mas enfim, foi uma coisa que ela nunca falou pra ninguém, fingiu a vida inteira. E aí a gente começou a trabalhar isso. Resumo da ópera. O caso dela era porque ela precisava lidar com a questão da menopausa, tentar controlar as emoções e lidar com a aposentadoria também que estava chegando ali, né, próximo. E ela estava naquele... Um grande conflito, né? Num conflito gigante. Começamos a trabalhar, essa mulher começou a se conhecer, a se entender melhor. Resumindo a ópera, com 52 anos de idade, em fase de menopausa, passa um tempo, ela me manda, já tinha passado a terapia, me mandou. Descobriu o Nirvana. Quem faz as minhas palestras sabe o que isso quer dizer, mas ela conheceu o Nirvana. Abriu prazer, né? E foi muito top. Eu fiquei muito feliz, me senti assim, muito Se tu ficou feliz, imagina ela, conheceu o Nirvana, meu Deus. Você dando esse exemplo aí, você vê ainda, né? Vocês veem como a menopausa é um tabu. É um tabu, ou seja, não quer dizer que a tua vida acabou, muito pelo contrário, ela pode começar aos 52 anos de idade. Sabe o que eu achei interessante? Né? Ou qualquer outra idade. Que ela veio com essa queixa, né, da questão feminina dela, do lugar dela enquanto mulher, simultaneamente com a proximidade de uma aposentadoria. Sim. Talvez para ela, simbolicamente, ela também estivesse se aposentando como mulher pela questão toda ali. Antigamente era assim, Tayla. Até o relato dela, né? ela me disse, literalmente, eu estou inútil. Foi isso que ela falou. Né? E que pesada essa palavra. Né? E aí eu falei, filha, tu vai continuar fazendo sexo do mesmo jeito. Ela, mas nem quero. Eu falei, não, peraí, não é, se não quer, porque não é bom. Partimos desse princípio. Aí você começa a investigar e tal. Aí fui entender que realmente não era prazeroso para ela. Fazia, ok e tal, mas ela não tinha orgasmo. E aí a gente foi trabalhar isso tudo e ela descobriu a vida aos 52 anos de idade. Ela falou, olha, não quero me aposentar disso nunca. Eu falei, então aproveite. Porque a mulher, graças a Deus, a mulher não é como o homem, né? A gente não vai ter... a gente não tem... Não, pelo contrário. O que estava se falando,
né? Tava pensando aqui, olha só, então os fogachos é só a ponta do iceberg. Sim, é só um detalhe. Que aí vem tudo, aí vem a parte emocional, né? Vem os conflitos. Naturalmente. Quer dizer, essa pessoa, né? Claro, primeiro vai conversar com o médico, primeiro ela tem que ser bem orientada. E muitas vezes vai ter que acompanhar um profissional para fazer uma análise, né? Sim. Vou dar um Sim. exemplo, você está ganhando um pouco de peso na menopausa, talvez vai ter que ter uma reavaliação do nutricionista, vai ter que ser estimulada a fazer algum exercício. Quer dizer, são várias coisas para poder tratar essa etapa da vida, né? Exatamente, que não é uma sentença de, claro, de então eu falei, cabe ao morte, de aposentadoria, né? Não, é uma etapa, vamos dizer, que a gente fala uma etapa natural, tá? Não é nem natural da vida que toda mulher viva vai ter que passar. Sim. Exatamente. E para a baixa libido, doutor, tem alguma medicação que possa auxiliar? Tem Viagra para as meninas? A gente brinca, né, na área da saúde que o organismo da mulher é tão complexo, é verdade, porque a mulher pode gerar filhos, né? A gente brinca, o homem tem um hormônio principal, claro, tem vários, mas a mulher tem 2, né? Então é tão complexo que ainda não conseguiram descobrir o Viagra cor-de-rosa. Mas tem medicamentos para melhorar. Quer ver? Um dos grandes medicamentos realmente é a terapia de reposição hormonal, né? Isso a gente sabe que ajuda, não é tudo, mas ajuda, né? E 2, melhorar a parte emocional também. Sim. Né? Aí, talvez a tua resposta, existem medicamentos que a gente usa na parte emocional das mulheres que tem efeito, que né? ajuda a potencializar, junto com os outros tratamentos, a parte da melhora da vontade sexual. Isso é muito importante. Primeiro, não é divulgado isso, por isso eu sempre falo, né? Temos o Viagra feminino, ele não é o mesmo efeito do medicamento masculino que o cara toma e não é instantâneo, né? Não funciona da mesma forma, é uma coisa um pouco mais complexa, mas existem medicamentos que ajudam e muito essa área, e a gente tem relatos de pessoas que fazem uso, enfim, muda muita coisa. A mulher, ela tem por hábito se conformar, né, Tayla, com uma vida sexual ruim, né? Ai, tudo bem, ok, tá tudo certo, acaba fazendo sexo por obrigação, né? Se contenta. Se tá bom para ele, foi. É comum, doutor, as mulheres te falarem no consultório, doutor, eu nunca tive um orgasmo. As pessoas te falam isso? Olha, depende de cada mulher, né? Fica à vontade, mas é comum dizer assim, olha, eu não tenho mais vontade. Isso é comum. Eu perdi a vontade. Eu já escutei até, olha, eu falei para ele procurar outra mulher. Né? Não tem problema, não me incomodo. Né? Quer dizer, não me dê trabalho. Chega a esse ponto. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é desmistificar, tá? Hoje tem muita coisa para se fazer. Antigamente era menos, e hoje os ginecologistas também estão mais aptos a fazer o tratamento, como você falou, às vezes tem que fazer uma combinação de tratamentos, e muitas vezes tem que associar também multi e interdisciplinar, né? O médico é uma das pontas apenas. Agora estava pensando aqui também, claro, vai ser muito importante o companheirismo do esposo. Sim, né? do parceiro. Saber que a mulher está passando, muitas vezes, se ela tem sintomas, tem mulher que passa tranquilo, tem mulher que passa com sintomas leves, tem mulher que passa com sintomas moderados. Graças a Deus o teu foi mais leve, né? Graças a Deus para você, né? Mas não, eu quero assim, quanto tempo em média dura, doutor, esse período mais crítico, assim? Depende. Porque deve ficar pensando, quanto tempo dura isso? Coitado do não, marido, depende. Né? Ou não? Assim, depende, ela ir procurar o profissional e o profissional, vou dizer assim, se dedicar bem ao caso dela. Às vezes pode ser meses, tá? Porque às vezes começa com uma reposição hormonal, com medicamento, tem que esperar pelo menos uns 2 meses, até 3 meses para fazer efeito máximo. Claro que não vai anos, não. Mas assim, tem que trocar remédio, então às vezes pode ser 6 meses, né? Mas eu acho que dentro de 1 ano no máximo tem que acertar, né? Porque senão tem que ter muito ruim, né? Agora, eu acho que o companheirismo do marido, apoiar, estar junto, ter paciência, estimular, isso é muito importante também. Né? Que a gente já conversou isso sobre sexualidade. Sim. Né? Que sabe, porque o homem não passa pela menopausa, mas a mulher passa,
E isso pode ser muito marcante na vida dela. Aí que vem o estigma da menopausa. E é bem interessante esse assunto, e os homens também deveriam olhar com carinho para a menopausa da mulher, até porque o que afeta ela vai afetar o relacionamento dos dois. Né? Principalmente fisicamente, emocionalmente. Então, não é ele que está passando pela menopausa, mas ele está sofrendo os efeitos também, né? Então, diálogo sempre é essencial, né, Tayla? Sempre. Em qualquer situação, né? O cara tem que ser parceiro, tem que compreender. E importante, né, Almarada? Quando a gente fala de diálogo aqui, ouvir, mas dá ouvidos também. Não adianta só ouvir e não escutar, né? Precisa tentar também se dispor ali para ajudar. Ouvir e participar, né? Porque ouvir é fácil, né? Mas ser parte integrante, né? Ouvir e agir. Exatamente. Claro, ouvir, ser ouvido é bilateral. É bilateral, claro. É mas uma também via de mão dupla, né? botar em prática as mudanças. Exatamente. É essencial. E, enfim, doutor, o que você diria para as mulheres que estão passando por esse período? Como que ela pode identificar se ela não tem ainda um sintoma bem forte da menopausa, ainda a menstruação não parou totalmente? Como que ela existe um identifica? período chamado climatério. Né? O climatério é esse período que começa essas mudanças hormonais. A gente brinca, é o pré até o pós-menopausa, né? Então, esse período de mudança, que a mulher vem na fase normal fértil, e aí começa já as mudanças hormonais, às vezes ainda não tem alterações menstruais, mas tem já sintomas emocionais. Ganho de peso, emocional, justamente, né? A pessoa, se está entre os 40 e 55 anos, dentro dessa faixa etária. E aí já pode começar o tratamento, doutor, nessa fase? Já pode. Que daí ela evita, digamos, essa parte mais pesada? Né? Pode, claro. Eu vou repetir, depende da intensidade dos sintomas e sempre individualizar o tratamento, né? Então, se a mulher ela vinha bem. Teve um caso bem típico, eu estava falando esses dias até com uma paciente, ela me contou, né, que ela vinha bem e começou a ter insônia, e ficava mais ansiosa, né, e depois ela começou com irregularidade menstrual. Aí depois, né, junto com o ginecologista, foi detectado que ela estava num período que de climatério, que é esse período de mudança, né? A menopausa você só vai saber depois de 12 meses parando de menstruar. E aí começou o tratamento e a vida dela melhorou bastante. Então isso é importante a gente entender, porque às vezes a mulher identifica os outros traços, né, os outros sintomas, mas não, eu ainda menstruo, tal, então acho que não tem nada para fazer. Sempre tem o que fazer, né, doutor? Sempre dá para melhorar. Lembrar como a gente falou da idade, o período que pode acontecer, pode começar com alterações emocionais, como você falou, pode começar com alteração de ganho de peso, mas sempre tem, a gente não pode se conformar. Hoje, com essa gama de tratamento, com a modernidade, tem uma infinidade. Hoje, em todas as áreas, eu acho que tem bastante recursos, né? A medicina não é diferente. Então, se não tiver como, vamos dizer, melhorar 100%, mas imagina se você melhora 80% da vida dessa pessoa. Já é bastante coisa. Já é um grande ganho. O exercício físico também, né, doutor? É fundamental. É fundamental. Quando nós estamos nos exercitando, a gente está produzindo serotonina, endorfina, testosterona, que é um hormônio bem importante também para a mulher, né? É mais masculino, mas é importante também para a mulher. E isso tudo vai te auxiliar. Né? A pessoa que tem uma vida sedentária talvez entre mais cedo, doutor, ou não necessariamente. Mas... Olha, eu diria, a gente sabe, né, Edna, infelizmente, como a gente já comentou aqui, a vida moderna ela nos empurra para o sedentarismo. Sim. Né? Isso é uma realidade. Principalmente, né? A mulher, né? Trabalha fora, tem filhos, enfim. A mulher, às vezes acaba tendo uma jornada carga dupla ou tripla, né? E dizer que mulher é o sexo fraco é mentira, né? Não. Ela é o sexo forte mesmo. A gente sabe que todas as pessoas que fazem, também quando fala em exercícios, né, a gente tem que também saber que não fazer exercícios de forma errada, que podem trazer mais lesões do que benefícios. Né? Fazer de forma adequada, então, com acompanhamento de preferência, se for né? possível, né,
até fazer uma coisa interessante. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de academias de exercício físico. Primeiro, Estados Unidos, segundo é o Brasil. Então, se for possível, com acompanhamento de um profissional, né? Que o certo seria a gente se alongar antes, fazer exercício, se alongar depois. Ah, não é possível. Então, pelo menos, coisas simples, caminhadas, andar de bicicleta, né? Mas a gente sabe que toda pessoa que se exercita, a tendência é ter uma vida melhor, uma vida com a saúde melhor, associado a uma alimentação correta, associado a uma boa hidratação, associado a não fumar, associado a bebidas alcoólicas com moderação, quer dizer, os vícios que são socialmente aceitos, que é o tabagismo e o alcoolismo, a bebida, né? Tabagismo evitar, álcool, moderação. Né? Então, e isso que você falou, Edna, alimentação, exercício, hidratação, são as coisas básicas. Isso não adianta, não tem como fugir. Só que a gente tenta fugir, mas não tem. E na questão ali dos exercícios, você comentou, doutor, eu até lembrei, meu personal, coincidência ou não, porque eu nem sabia, mas fiquei descobrindo depois, ele é especialista em gerontologia, né? Ou seja, prepara as pessoas para essas fases, tanto homem quanto mulher, né? Para encarar isso bem. E é bem interessante isso, de repente a gente procurar, quando estamos nessa fase, um profissional que já tem essa especialização. Aliás, quem quiser procurar ele nas redes sociais é professor Mauriti Júnior. Ele é especialista nisso, está sempre falando. Aliás, eu vou convidar ele se ele quiser vir fazer um podcast só para a gente falar sobre isso. Para a gente se prevenir, não é o mesmo que faz quando tem 20 anos de idade. Não, é totalmente diferente, né? Eu que já fiz cirurgia de coluna e tal, então eu não posso fazer qualquer exercício e tal, tem todo E quando a gente fala em exercício, você falou dele agora, eu vou lembrar bem, novamente, vou repetir. Se fizer exercício de forma errada, você prejudica mais do que não fazer. Exatamente, mais do que ajuda, né? Então é importante fazer o exercício correto. E qual é o correto? Depende do indivíduo, né? Depende do histórico, se já fez cirurgia, se não fez, qual idade, enfim, as condições. E isso é só um bom profissional que vai poder avaliar. Eu vou convidá-lo, se ele topar, para vir fazer um podcast aqui para a gente falar só sobre isso. Porque hoje as pessoas estão fazendo mais exercício, né? Isso eu acho bem interessante. As pessoas têm uma consciência maior, né? E essa consciência corporal também é essencial, né? Eu mesma posso falar por mim. Tive muitos problemas de saúde e tal por conta de não ter hábitos saudáveis de vida. Aí depois de velha, depois, né? Como diz um professor meu, depois que tá quengada, daí vai procurar um profissional, mas dá para consertar. No meu caso, deu para antes tarde do que nunca, desde que, como o Roberto falou, você faça de maneira adequada com um profissional que saiba o que está fazendo. Isso mesmo. Existem questões aí, eu já vi fisioterapeutas, o pessoal que acompanha sabe que eu fiz parte da Associação de Mielomeningocele, e fisioterapia para crianças portadoras de mielomeningocele tem que ser especialista. Nós temos uma especialista que estava há 18 anos com a gente, né, na casa, desde que a casa surgiu. E durante um período os pais não conseguiram mais trazer a criança para a associação e levaram em outra cidade, numa outra instituição. A fisioterapeuta quebrou o ossinho da perna da criança. Não tinha conhecimento da... Exatamente, não tinha conhecimento da patologia corretamente. Então, mas um fisioterapeuta sabe o que está fazendo. Depende, nem sempre. Então, a gente fala muito isso aqui, né? Tem que procurar um profissional? Sim, mas um profissional que realmente saiba o que está fazendo, né? Busque referência. Não dá para a gente sair em qualquer profissional, não dá para você ir em qualquer psicólogo. Você tem que conhecer, saber, né? Eu lembro, alguns anos atrás, levei minha filha numa psicóloga, não queria dela. Mãe, eu quero que você me trate. Não, a mãe não pode tratar, né? Tem que levar em outro profissional. Aí levei ela lá, mãe, a psicóloga é mais doida do que eu. Falei, bom, primeiro que o psicólogo não é para doido, necessariamente. Mas uma adolescente novinha percebeu em 2 sessões, né, o desequilíbrio do profissional. Então você tem que ter esse filtro de entender. A pessoa que está me tratando é autoridade, tem referência e tal. Pesquisa. Hoje em dia é bem fácil, né? Dá um Google, dá uma olhadinha nas redes sociais aí, a gente consegue ter essas informações.
Então, meninas, mulheres, doutor, qual a tua palavra final, A assim, minha palavra tua final diz dica assim, ó, final para que elas? a menopausa é um processo na vida da mulher, né? A gente tem que desmistificar essa etapa da vida e pode ser uma etapa que a pessoa pode passar sem sofrimento. Pode passar de forma, vamos dizer, natural, normal, Leve. entre aspas, leve, né? Vai ser, claro, importante o bom acompanhamento médico, vai ser importante que a pessoa fale tudo o que ela está sentindo, e muitas vezes vai ser importante também o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Mas a menopausa não quer dizer sofrimento. E graças a Deus que as mulheres entram na menopausa, porque se Deus quiser vão viver por muito tempo. Com certeza. Tayla, e na questão emocional, qual tua dica final aí para a mulherada que é comum, pode observar o quanto a gente vê mulheres que se divorciam, se separam nessa fase, e não porque o relacionamento estava ruim e aí ela tomou coragem e só agora se livrou. Não, é porque ficou ruim ali naquela fase e ao invés dela buscar ajuda para mudar, talvez até nessa parte de sexualidade e tudo mais, ou a questão emocional, ela se conforma que tá ruim e deixa o casamento voar pela janela. Como é que funciona isso, Tayla? É bem interessante isso, porque, como a gente já mencionou antes, é de fato um período que vai mexer muito com a identidade do feminino na mulher. Então, é importante ter esse autocuidado, né? E se perceber que, entrei na menopausa ou tô perdão, é pré-climatério. Estou ali, né, percebendo os sinais do pré-climatério, que isso tá alterando o meu humor, tá tendo consequências no meu relacionamento, ou às vezes até na relação com os filhos. Opa, peraí, tem algo de errado? Vamos buscar uma forma de consertar, né? Até porque às vezes é um companheiro que está a vida toda junto, que foram parceiros a vida toda, aí por causa de uma situação de saúde, enfim, de momento ali vai Uma perder dificuldade momentânea, exatamente, né? vai Acaba... perder toda uma história, uma família e vai, enfim, e aí vem todo o entorno, né? Porque aí tem filhos, quem tem filho, aí as duas famílias sempre acabam se envolvendo também, então tem como evitar todo um boom maior da coisa, mal né? maior. Um mal maior. Tem como evitar com a autopercepção, né? A gente ligar a anteninha, o radar. né? O radarzinho, se autoperceber, opa, tem algo de errado, então vamos buscar uma forma de ajustar para a gente conseguir ter qualidade de vida, né? É uma questão que o doutor falou que é bem importante e eu queria deixar isso como conselho final para vocês, né? Não quer dizer que vai ser ruim. Tem muitas pessoas que passam, né, de maneira leve e tranquila por essa situação. Vai de você olhar, se observar, buscar ajuda. Como eu comentei, narrei aqui para vocês situação o exemplo dessa minha paciente de 52 anos, que ela descobriu a vida aos 52 anos de idade. Descobriu o prazer, descobriu o nirvana com 52 anos de idade. Foi descobrir o que era isso, né? Mas porque ela parou, foi olhar para si, buscou ajuda médica, buscou terapia, foi atrás. E tem pessoas que vão passar de maneira muito leve e tranquila. O importante é você olhar para si, saber que não é sentença de nada, você não é obrigada, né, a passar de maneira pesada por isso. Não se contente com uma vida mais ou menos, nós fomos feitos para ter uma vida em abundância, e isso é corpo, alma e espírito. Né? Minha cabeça é ótima, tudo tá ótimo, mas eu não tenho prazer. Gente, pelo amor de Deus, hoje tem recurso para tudo. Mas eu não tenho vontade. O doutor acabou de falar, temos medicamentos que auxiliam, que vão melhorar a libido da mulher. Se for a parte psicológica, a terapia vai ajudar, vai resolver, mas não dá para ficar se conformando com uma vida mais ou menos. Se você está feliz, tudo certo. Tem que ser bom para você. Mas se não está, tem como melhorar. E aí é você que precisa ir ao médico e pedir ajuda, porque o médico não vai chegar lá e te oferecer quer um remedinho para melhorar a libido se você não reclamar, né? Então a gente tem que ter essa consciência, tem que se conhecer e buscar ajuda, porque dá para melhorar sim. E isso não é o fim da vida, muito pelo contrário, né? Diz que a vida começa aos 40, como tudo melhorou e modernizou, eu diria que a vida pode começar aos 50, sim. Porque pode ser muito mais leve. Contei um exemplo para vocês, né? De uma paciente que passou por isso e é uma de muitas, com certeza, que passam por isso também. Então,
a vida é aquilo que nós fazemos dela, né? A gente precisa entender que o controle está nas nossas mãos. A gente tem acesso hoje à informação, aos recursos, e cabe a nós correr atrás e fazer com que a vida seja melhor. Ou mantê-la, caso esteja de bom tamanho, né? Muito obrigada, gente. Não esqueçam. Mandem perguntas, caso vocês queiram que a gente esclareça alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara. Mandem as perguntas para nós, que a gente vai respondendo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem. Se você tem mãe, né, nessa idade aí, vó, enfim, manda o podcast lá para ela assistir. De repente, algo do que a gente falou aqui vá servir para ela, para dar uma melhorada aí na qualidade de vida dela. Se você está vendo que a sua mãe pode estar entrando nessa fase, está estressadona, você não sabe como resolver, manda o vídeo lá para ela, manda o link que ela vai assistir e buscar ajuda. É isso, né, Tayla? E seguir as nossas páginas nas Isso redes mesmo. sociais. Edna.esmeraldino no Instagram, Dr. Roberto é Roberto Esmeraldino e a Tayla de Miranda. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo tempo, pela paciência de vocês. Um beijão e até a próxima.